Shalom a todos, estudo semanal, sábado 14 de julho de 2018. O estudo de hoje tem como título Massei, que significa partidas. Leituras bíblicas, Números 33, de 1 a 3, Jeremias 2, de 1 a 13 e Tiago 4, de 6 a 10. Números 33, de 1 a 3. Estas são as jornadas dos israelitas quando saíram do Egito, organizados segundo as suas divisões, sob a liderança de Moisés e Arão. Por ordem do Senhor, Moisés registrou as etapas da jornada deles. Esta foi a jornada deles, por etapas. Os israelitas partiram de Ramessés no 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte ao da Páscoa, saíram marchando desafiadoramente à vista de todos os egípcios. Este estudo, que finaliza os estudos da Torá no livro de Números, tem como aplicação às nossas vidas o entendimento de uma caminhada cristã, desde o dia do nosso novo nascimento, aliança com Yeshua, até a entrada definitiva no reino do Senhor Jesus Cristo, no descanso, na plenitude do eterno Deus. No comentário de rodapé da Torá, da editora Sefer, é dito o seguinte: antes dos israelitas entrarem na Terra Santa, Moisés enumerou os lugares onde acamparam durante a sua travessia no deserto. Recapitulava para lembrar a bondade e o amor de Deus ao povo, pois em todo lugar onde este pousava, a assistência divina não lhe faltava. Se contarmos estes lugares, veremos que são 42, e Deus tinha dito a Moisés: Errie, Asher, Errie, serei o que serei. O Êxodo 3,14. A palavra Errie, repetida 2 vezes e cujas letras somam 42, assinalaram desde então que Deus estaria com o povo também nas 42 peregrinações no deserto. É impressionante a maneira como Deus trabalha. Parece que a história se repete, ou melhor, a história narrada é a nossa própria história. Este é um dos motivos da necessidade de estudarmos a palavra do Senhor. O eterno Deus nos fala através da sua palavra, registrada em Hebreus capítulo 4, versículos 1 a 11, o seguinte: visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o 7º dia nestas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que fizera. De novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Minha sugestão é que esta passagem bíblica deve ser estudada com muita atenção. Para mim, aqui está o centro deste estudo semanal. Números 33:3. Os israelitas partiram de Ramsés no 15º dia do primeiro mês,
no dia seguinte ao da Páscoa, saíram marchando desafiadoramente à vista de todos os egípcios, saíram de cabeça erguida. Aprendemos sobre os tempos de Deus quando estudamos as festas fixas do Senhor. Cada uma fala de uma estação espiritual, quer na igreja, como também nas congregações locais e mesmo a indivíduos. São tempos próprios para cada ocasião, conforme Eclesiastes 3, de 1 a 8 e também 1 Crônicas 12, 32. Portanto, podemos analisar tanto como congregação e também como indivíduo. O início de nossa caminhada rumo à terra do descanso, ou seja, a plenitude, tem como marca o sacrifício do Cordeiro, Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1,29. Caminhar de cabeça erguida só é possível pelo fato que todas as nossas dívidas, culpas, desgraças, maldições, tormentas, a certeza da destruição e a certeza da morte foram levadas sobre o Cordeiro imolado na cruz do Calvário em nosso lugar. Não há condições de se iniciar um novo projeto de vida sem o resgate do passado. Não há remissão sem sangue, sacrifício. Quando estudamos a palavra, vemos que mesmo na antiga aliança foi necessário o sangue de animais sobre todas as coisas que envolviam o tabernáculo, falando assim, profeticamente sobre o sangue de Yeshua, o sangue de Jesus Cristo. A saída procedeu após o sangue nos umbrais das portas dos israelitas. O sangue nos umbrais e batentes, madeiro, prefigurava o sangue de Yeshua, o Messias, na cruz, no Gólgota. Romanos 8:1. Cabeça erguida significa que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e que não vivem segundo a carne, e sim segundo o Espírito. Ainda, Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz, shalom, com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. No Salmo 27:6 diz, agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. A palavra para o homem restaurado, que começa o caminho em direção à terra da promessa, é Beresh Galé, de cabeça erguida. Mesma raiz de Rosh Hashanah, cabeça do ano. Rosh, líder, cabeça da congregação. Reshit, Bereshit, no princípio. A nossa caminhada espiritual é feita de lutas e conquistas. Em Números 33, 51 a 53, diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão para entrar em Canaã, expulsem da frente de vocês todos os habitantes da terra, destruam todas as imagens esculpidas e todos os ídolos fundidos e derrubem todos os altares idólatras deles. Apoderem-se da terra e instalem-se nela, pois eu lhes dei a terra para que dela tomem posse. A partir do momento que entramos em aliança com Deus, através do sangue de seu Filho, o inferno se levanta contra nós. O plano maligno é nos aprisionar, deter e destruir. Como nascidos de novo, somos a extensão de Jesus. Estamos aqui para fazer sua vontade e implantar o reino com a sua justiça. A ordem dada a nós é a mesma que fora dada a Moisés, Êxodo 14:15. Diga ao povo que marche. Marchar é avançar, tomar territórios, mudar a cosmovisão cultural, implantar a cosmovisão do reino de Deus, vivendo a palavra como modelo, padrão de vida aos redimidos. Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Caminhar sempre em direção ao alvo, dependendo do Espírito Santo de Deus,
na busca diária pela vontade do Eterno, no estudo da palavra, na oração, chegaremos ao padrão espiritual que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Finalizando, vamos ler Jeremias 2, de 1 a 13. A palavra do Senhor veio a mim, vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro de sua fidelidade, quando você era jovem, como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel, meu povo, era santo para o Senhor, os primeiros frutos de sua colheita. Todos os que o devoravam eram considerados culpados e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Ouça a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel. Assim diz o Senhor, que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim. Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Eles não perguntaram onde está o Senhor que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive. Eu trouxe vocês a uma terra fértil para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. Os sacerdotes não perguntaram pelo Senhor, os intérpretes da lei não me conheciam, e os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizavam em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Por isso, eu ainda faço denúncia contra vocês, diz o Senhor, e farei denúncias contra os seus descendentes. Atravesse o mar até o litoral de Chipre e vejam. Mande observadores a Quedar e reparem de perto e vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou seus deuses e eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Esta palavra de clamor de nosso Deus chega a doer em nossos corações. Da mesma maneira como anteriormente falei, esse texto completa o estudo. Ao estudarmos os 2 textos juntos, Hebreus 4 com Jeremias 2, podemos entender como é fácil e perigoso o caminho da apostasia. Quando Yeshua nos diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, e quando ele voltar porventura encontraria fé na terra, textos que estão em Mateus 24:12 e Lucas 18:8. Precisamos começar bem e também terminar bem. Vivemos numa sociedade altamente corrompida. A cada dia somos surpreendidos por notícias terríveis, a violência, o desprezo à vida humana, a imoralidade, o roubo, o descaso das autoridades e, em muitos casos, o esfriamento dos crentes. São estes sinais dos últimos dias? Creio que sim. Cisternas rotas, rachadas, falam das obras humanas, substituição do eterno pelo temporal, mudança de valores. A igreja mudou de um modo geral. Os valores não são mais os do reino, tais como amor, misericórdia, piedade, solidariedade, serviço altruísta, etc. O espírito mercantilista desse século, dominado por Mamon, tem influenciado a liderança. Os profetas profetizam em nome de Baal. É a cultura do ter ao invés do ser. A pessoa vale por aquilo que tem e não por aquilo que é. Estamos trocando a glória de Deus pela glória do homem. Estamos adorando a criatura e não o Criador. Abandonamos a fonte de águas vivas e estamos buscando águas contaminadas que produzem morte e não vida. O Espírito clama: arrependam-se. A beleza da mensagem divina é que ainda há esperança. Não podemos tardar e corrermos o risco de perder o tempo da visitação. Tiago 4, de 6 a 10, mas ele nos concede graça maior,
Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Tiago 4, de 6 a 10. A graça divina está à nossa disposição. O eterno Deus não deseja que caiamos em meio ao deserto da vida. Quando Ele prometeu que estaria com os israelitas nas 42 paradas, ajudando-os a vencer os inimigos e ajudar a uma nova caminhada, assim também acontece conosco. Jesus garante que estaria conosco todos os dias até o fim. Mateus 28, 20, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Portanto, o caminho é da submissão diante de Deus, firmeza na conduta, postura correta para que o inimigo não encontre lugar em nossas vidas, resistir ao diabo, humildade de conduta, de vida, e ele mesmo nos exaltará. Como no princípio da nossa caminhada, Jesus continua sendo o levantador de nossas cabeças. Partidas não significa cair e levantar toda hora, mas com toda certeza, ao cairmos, há uma provisão de perdão divino quando nos arrependemos de verdade. Partidas, na realidade, significam mudanças de estágios, crescimento espiritual. Partida significa não ficarmos presos às experiências do passado e suas lembranças boas ou ruins. Partida é a dinâmica do reino. Somos peregrinos em terra estranha. Lá no passado, o povo de Deus era formado a partir de Abraão. A Escritura nos diz que ele não se considerou fixo na terra, mas um peregrino em terra estranha, e buscava a pátria não feita por mãos humanas. Como diz Hebreus 11, de 8 a 10. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Shabbat Shalom.